sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Esta é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilhe nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Bom dia, irmãos! Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no módulo Neemias, gente que é e gente que faz. E o tema da nossa aula de hoje é a importância de uma boa comunicação, princípios de uma boa comunicação para situações difíceis. E a nossa aula se baseia em Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 2. Acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura do texto. No mês de Nisan do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. E a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade e da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Vamos ter uma palavra de oração? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, pedimos agora a tua ajuda para entender o texto bíblico e que possamos descobrir a tua vontade para as nossas vidas. Que a nossa comunicação seja aperfeiçoada para que isso redunde em glórias ao teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Você conhece os elementos que fazem parte de uma boa comunicação? Na verdade, toda comunicação ela é construída não apenas pela fala, mas quando nós levantamos a nossa sobrancelha, quando nós cruzamos o nosso braço, quando balançamos as nossas mãos, fazemos gestos, tudo isso faz parte da interação com as outras pessoas e tudo isso então é a comunicação. Quando nós não nos comunicamos bem, nós podemos nos encontrar em situações difíceis e problemáticas. Você já teve uma experiência ruim onde você não foi compreendido? Ou então quando você tentou se justificar e explicar, a situação ao invés de melhorar, ela só piorou? Muito bem, nisso nós vemos a importância de nos comunicarmos bem. E é isso que nós vamos aprender com Neemias na aula de hoje. Mas antes eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 36, versículos de 19 a 20. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Veja que desde a derrubada dos muros de Jerusalém pelos babilônios até a reconstrução dos muros com Neemias, passaram-se 120 anos. Durante esses 120 anos, ninguém ousou reconstruir os muros da cidade de Jerusalém.
Deus precisou levantar um homem que viu o problema e também enxergou a solução. Não apenas enxergou a solução, como desejou ser parte do processo de reconstrução dos muros da cidade. Veja que a reconstrução dos muros levou apenas 52 dias. Durante 120 anos, os muros ficaram derrubados. Mas em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém. Mas Neemias sabia que para ele obter sucesso na sua empreitada, ele precisaria antes conversar com o rei. E por isso, ele preparou muito bem esse momento e estruturou muito bem a sua conversa. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, que Neemias fez a preparação certa e Neemias também escolheu as palavras e atitudes certas. A preparação certa, Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Em primeiro lugar, nós vemos que Neemias, ele sentiu-se chamado por Deus para essa tarefa. Isso nós vimos na aula passada. Mas também faz parte da preparação de Neemias para conversar com o rei o fato de que Neemias chorou, orou e jejuou durante 40 dias. Tudo isso fez parte da preparação de Neemias quando ele queria conversar com o rei e expor o seu desejo. Também faz parte da preparação de Neemias o fato de que ele sabia exatamente que precisava da permissão do rei. Lembre-se que Jerusalém e Judá sempre foram um empecilho para a paz dos reis que construíram grandes impérios. Os inimigos de Judá, especialmente, sempre conspiraram contra o povo escolhido de Deus. Quando nós vemos lá em Esdras, capítulo 4, versículo 21 e 23, nós percebemos isso. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinsai e para os seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Veja que uma tentativa aconteceu em Esdras, mas o rei imediatamente tomou providências para que a cidade não fosse reconstruída. Neemias sabia que não fazia muito tempo o rei tinha determinado que a cidade não fosse reconstruída. Agora ele tinha o desejo de reconstruir e sabia que isso só seria possível se o rei mudasse de ideia e o permitisse. Também nós vemos que faz parte da preparação de Neemias para essa conversa com o rei, que Neemias escolheu o tempo certo para agir. Veja que ele aproveitou o momento onde ele estaria na presença do rei, servindo o vinho ao rei, mas com certeza era uma ocasião especial. Isso nós sabemos, porque justamente lá no versículo 6 nós vemos: então o rei com a rainha sentada ao seu lado. Provavelmente era um momento festivo, onde a rainha também estava presente junto ao rei nesse momento em que Neemias então planejou conversar e fazer esse pedido ao rei. Tudo isso faz parte então da preparação.
Neemias fez a preparação certa. Veja que muitas vezes nós somos descuidados em nossa comunicação. Às vezes temos conversas duras, difíceis, conversas onde nós precisamos confrontar, onde precisamos perdoar ou pedir perdão, conversas onde nós precisamos pedir a ajuda de alguém. E muitas vezes nós não damos a devida atenção para esse momento da preparação. Mas veja que Neemias nos ensina que para uma comunicação ser eficaz e eficiente é necessário que haja a preparação certa. Neemias sentiu-se chamado por Deus, Neemias chora, ele ora, ele jejua durante 40 dias. Neemias sabe que ele precisa da permissão do rei e Neemias escolhe o melhor momento para conversar com o rei. Além da preparação certa, Neemias nos ensina que para uma comunicação eficiente e eficaz é necessário que escolhamos as palavras e as atitudes certas. Em primeiro lugar, Neemias demonstra os seus sentimentos ao rei. Isso nós vemos em Neemias capítulo 2, final do versículo 1 e versículo 2. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração. Veja que Neemias, ele está triste apesar dele gozar de prosperidade pessoal, de ser um homem de confiança do rei. Veja que Neemias, mesmo estando numa festa, ele está triste por causa da situação da cidade de Jerusalém e do seu povo. Ele não esconde os seus sentimentos, ele é verdadeiro, ele é coerente com as suas emoções. Ele não está fazendo uma cena, ele não está fabricando ali um rosto triste, ele simplesmente está sendo verdadeiro e transparente. E isso realmente é importante, porque quando nós nos comunicamos com as pessoas, nós precisamos de fato ser sinceros e transparecer aquilo que nós estamos sentindo. Em segundo lugar, nós vemos que Neemias, ele também demonstra a fidelidade ao rei. Versículos 2 e 3. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Veja que Neemias era um homem que ocupava uma posição de extrema confiança. A vida do rei dependia do seu copeiro. A vida do rei estava nas mãos de Neemias. Quando o rei vê que Neemias está triste, com certeza poderia passar na cabeça do rei que Neemias estava numa conspiração para tirar a sua vida. Mas veja que o rei percebe a sinceridade em Neemias. Ele conhece o caráter, ele conhece a história de Neemias. E Neemias, antes que o rei tivesse qualquer tipo de suspeita, ele reafirma a sua lealdade. Ele diz que o rei viva para sempre. Com isso, qualquer mal-entendido foi totalmente dissolvido. A lealdade de Neemias foi mais uma vez reafirmada. Nós também precisamos reafirmar a nossa lealdade às pessoas. Mesmo quando nós temos conversas difíceis, mesmo quando estamos confrontando as pessoas, precisamos deixar bem claro que nós estamos comprometidos com essas pessoas. Em terceiro lugar, nós vemos que Neemias demonstra tato em sua abordagem. Neemias é sensível ao rei. E nós vemos que ele demonstra esse tato, em primeiro lugar, quando ele faz boas perguntas. Ao invés de responder simplesmente o motivo da sua tristeza, ele faz perguntas. Como meu rosto não estaria triste? Se a cidade onde os meus pais foram sepultados
está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando nós fazemos perguntas, boas perguntas, as pessoas refletem sobre aquilo que nós estamos falando. Neemias faz perguntas para chamar a atenção do rei para os reais motivos pelos quais ele está triste. Mas Neemias também, ele ganha a empatia do rei. Por quê? Em primeiro lugar, ele não cita o nome da cidade de Jerusalém. Veja lá no versículo 3. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Neemias não fala o nome da cidade. Jerusalém era sinônimo de problema. Jerusalém era sinônimo de rebeldia. Neemias, ele toma o cuidado de não citar o nome da cidade. Pelo contrário, ele faz referência à cidade onde estão sepultados os seus pais. E é interessante porque essa questão dos ancestrais era algo muito valorizado pelos persas. Eles prezavam muito pela memória dos seus pais e dos seus ancestrais. Por isso, quando Neemias fala que está triste, porque a cidade onde os seus pais foram sepultados está destruída, nisso ele ganha a empatia do rei para a sua causa. Em quarto e último lugar, nós aprendemos que Neemias demonstra clareza de propósito. Ele sabe exatamente o que ele quer alcançar com a conversa com o rei. Mas antes de vermos essa clareza do propósito de Neemias, é importante fazermos uma pausa aqui e darmos o devido valor à prática da oração. Acompanhe aí comigo a leitura do versículo 4 do capítulo 2 de Neemias. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. É muito interessante esse versículo, porque demonstra a importância de nós sempre estarmos orando, pedindo, clamando a Deus. Com certeza Neemias queria ouvir essa pergunta do rei. Durante os 40 dias em que jejuou, orou e pranteou, esse era o momento tão esperado. Mas antes dele responder, ele lembra-se de primeiro orar a Deus. Provérbios capítulo 21, versículo 1, nós vemos: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Neemias sabia que o coração do rei era inclinado pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra. E por isso ele ora. Existe uma frase muito interessante, onde nós não conseguimos determinar com certeza o seu autor, mas a frase diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Em Neemias nós vemos isso sendo praticado. Ele orava como se tudo dependesse de Deus, mas ele não se furtava da sua responsabilidade, do seu trabalho. Muito bem, Neemias demonstra então essa clareza de propósito diante do rei. E nisso nós podemos perceber que, em primeiro lugar, ele explica o seu objetivo ao rei. Versículo 5 nós vemos: e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Veja que Neemias responde objetivamente à pergunta do rei. O que ele deseja? Ir até a cidade de Judá, onde os seus antepassados estão sepultados, para reconstruí-la. Ele é simples, ele é objetivo, ele não esconde nada, ele revela todo o seu plano ao rei. E isso com certeza
é muito importante para que tenhamos uma comunicação boa, uma comunicação eficiente e também eficaz. Nós vemos também que Neemias pede a autorização do rei. Versículos 6, mas também no versículo 5, nós vemos algumas coisas que são muito interessantes. Veja que no versículo 5 Neemias diz: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, então permita-me ir à cidade de Judá. É interessante porque Neemias toma o cuidado de revelar que ele está submisso à autoridade do rei. Ele então pede essa permissão. Versículo 6. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Também nós vemos que Neemias ele pede a recomendação do rei. O rei concorda, mas Neemias se certifica de ter todos os documentos necessários para que o seu plano fosse levado a cabo. Ele não queria ter nenhum tipo de imprevisto durante a viagem. E por isso, então, lá no versículo 7 nós vemos: e a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Veja que Neemias ele se cerca de todos os lados para que o seu plano fosse de fato eficaz e eficiente. Também Neemias ele pede a provisão do rei, versículo 8, que me dê também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidadela que fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Além da autorização e da recomendação do rei, Neemias precisava das provisões. Neemias não tinha nenhum recurso. A cidade de Jerusalém estava devastada, não tinha recursos próprios. Neemias, então, ele é ousado e ele pede também a provisão do rei. Por isso ele pede uma carta para Asaf, chefe da guarda da floresta, para que ele, então, ceda toda a madeira necessária para a reconstrução de Jerusalém. E em último lugar, nós vemos que Neemias, ele não pede explicitamente, mas ele conta com a proteção do rei. Veja lá no versículo 9. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Veja como é tremenda essa história. Além de Neemias pedir a autorização, a recomendação, a provisão, ele também conta com a proteção do rei. Uma escolta dos oficiais e de cavaleiros acompanhou Neemias durante a sua empreitada. Tudo isso porque Neemias se dispôs na mão de Deus, porque Deus o capacitou e o abençoou em todas as coisas. Mas veja que Neemias, ele também fez a sua tarefa. Ele se comunicou de uma maneira eficiente e eficaz com o rei, a fim de alcançar os seus objetivos. Concluindo, irmãos, uma comunicação eficaz, ela abre as portas para alcançarmos os nossos objetivos. Uma boa comunicação também aproxima as pessoas. Uma boa comunicação também ajuda na resolução de problemas. E uma boa comunicação faz com que nós tenhamos as respostas desejadas. Por isso é importante nós aprendermos esses princípios de uma boa comunicação em situações difíceis. Vamos aplicar então o estudo deste domingo.
Em primeiro lugar, assuma um compromisso pessoal em melhorar a sua comunicação. Em segundo lugar, ore antes e também durante as conversas difíceis. Nós esquecemos de orar, de contar com a orientação, a sabedoria e principalmente com a bênção do Senhor durante essas conversas que muitas vezes são difíceis e são delicadas. Também é importante que você escolha cuidadosamente as palavras e o momento certo para conversar com as pessoas. E lembre-se, é importante cuidar também da nossa postura. Encerrando, nós vamos ver o nosso projeto espiritual para essa semana. Em primeiro lugar, durante a semana você deve avaliar a sua última conversa difícil, à luz de Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 9. O que poderia ser diferente? O que poderia ser melhor dito? Como as suas expressões, as suas atitudes poderiam ser diferentes? Essa é a primeira tarefa para essa semana. A segunda tarefa é que você aplique o princípio da oração. Se você tem que ter uma conversa delicada, difícil com alguém, ore antes, ore durante e também ore depois dessa conversa. Que Deus abençoe você. Espero que essa aula tenha sido útil para a sua vida e que todos nós possamos melhorar a maneira como nós nos comunicamos uns com os outros. Deus te abençoe. Até o próximo domingo. Tchau!